Vamos fechar a aula com a seguinte ideia. Ó. Ele pode cair, quando ele vai comparar espécies, em alguns termos. Ele pode falar que os caras são isótopos, isóbaros ou isótonos. Se ele se referir às espécies, falando que eles são isótopos, grife esse P. O que significa isso? Que as espécies que ele está comparando têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, porém diferem quanto ao número de massa. Vou exemplificar. Ó. Eu coloco assim, ó. Cloro, 17,35. Cloro, 17,37. Repara que eles têm o mesmo número atômico, porém diferente número de massa. Eles são isótopos. Mas você podia falar, Celso, mas eles são o mesmo elemento químico. É verdade. Se eles têm o mesmo número atômico, tem que ser do mesmo elemento químico. Todos os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Aliás, iso é mesmo, top é local. Eles estão no mesmo local da tabela periódica. E assim, a maioria dos elementos se manifesta na natureza na forma de isótopos. O cloro, por exemplo, existe o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. E não vai se assustar se ele falar assim, ó, o isótopo 37 do cloro, o que ele quer dizer com isso? Que o cloro existe na forma de isótopos, ele está se referindo ao de massa 37. Ou, você está lendo um texto e ele fala, o isótopo 35 do cloro, na sua cabeça, o cloro existe na forma de isótopos, e ele está se referindo ao de massa 35. Você podia perguntar, professor, mas como é que eles podem ter o mesmo número de prótons e variar o número de massa? É só pensar. Eles variam no número de nêutrons. 35 menos 17, isso dá 18. E quantos nêutrons esse tem? Esse tem 20, 37 menos 17. Então, átomos isótopos diferem quanto ao número de nêutrons no núcleo. O importante é assim, ó, isso não muda nada sob o ponto de vista químico. Todas as reações químicas que envolvem o cloro 35 também envolverão o cloro 37. Os isótopos têm a mesma propriedade química, são o mesmo elemento químico. Agora, e se ele falar isóbaros? Grife esse A. O que significa isso? São elementos que têm a mesma massa, por isso que grifo A, mas diferem quanto ao número atômico. Exemplifico. Cálcio, 20, 40. Argônio, 18, 40. Repara que isótopos não são. Aqui é 20, aqui é 18. Aliás, nem precisaria mostrar um número atômico. Se são elementos químicos diferentes, não poderiam ser isótopos. Tem números atômicos diferentes e massa igual. São isóbaros. Agora, interessante, diferente de isótopo, que tem a mesma propriedade química, os isóbaros não têm nada a ver com o outro. Isso, por exemplo, é um gás à temperatura ambiente e não reage com nada, é um gás nobre. Isso aqui é um metal, é sólido à temperatura ambiente, reage com água quente de forma explosiva. É uma constatação. Eles têm a mesma massa, atômico diferente, você fala que são isóbaros. E a mesma ideia é se falar isótonos. Grife esse N para lembrar. Eles têm o mesmo número de nêutrons, diferem na massa e diferem no número atômico. Exemplo, silício, 14,28 e magnésio, 12,26. Isótopos não são, isóbaros não são, mas se você pegar nêutrons, esse tem 14 e esse também tem 14. Mesmo número de nêutrons, atômico e massa diferente, eles são isótonos. Mas aqui é a mesma ideia, um não tem nada a ver com o outro, é uma constatação. Como é que isso poderia ser cobrado? Ó, vamos colocar um probleminha que envolva isso. Eu quero falar assim, ó, um átomo X é isoeletrônico da espécie flúor 919-. Então, ele está falando que X é isoeletrônico disso. E é isótono, o X é isótono de sódio 11,23. E é isótono do sódio 11,23. A pergunta dele, qual é o número atômico e o número de massa de X? Bom, vamos pensar, ó. Está falando que esse é isoeletrônico desse. O que deve ser isoeletrônico? É o mesmo número de elétrons, é uma outra classificação. Bom, dá para descobrir quantos elétrons esse cara tem. Prótons, ele tem 9. Número atômico.
Como tem que sobrar saldo -1, quantos elétrons ele tem que ter? 10. 10 negativo, 9 positivo dá -1. Se esse tem 10 elétrons e é isoeletrônico desse, esse também tem 10 elétrons. Se você observar X, não tem carga nenhuma aqui em cima, ele é um átomo. Se ele é um átomo, o número de prótons é igual a elétrons. Ele tem que ter 10 prótons. Bom, se ele tem 10 prótons, acabei de achar o número atômico dele, 10. Ah, mas ele quer massa. Massa é prótons mais nêutrons. Vou ter que descobrir nêutrons, eu tenho prótons. Ele falou que esse é isótono desse. Tem o mesmo número de nêutrons. Bom, quantos nêutrons tem esse? 23 menos 11, 12. Se esse tem 12 nêutrons, esse também tem 12 nêutrons. Número de massa prótons mais nêutrons, 10 mais 12, 22. O número atômico é 10 e o número de massa é 22. Ah, daria para descobrir quem é esse elemento químico? Sim. Vai na tabela periódica, vê quem tem número atômico 10. O número atômico 10 é o elemento químico neônio. Tá bom? Então, você vai treinar. Vai agora que você tem um exercício aí para fazer.